a rota correta. Afinal, como vimos no domingo anterior, os homens tentam deter a verdade de Deus. Cultura vigente normalmente tenta suprimir a verdade de Deus. Nós não podemos ser aqueles que estão na forma da cultura ou desse mundo, mas que são guiados, como foi dito aqui na nossa liturgia, pela sabedoria de Deus, pelos princípios de Deus, pelo que sua palavra diz. Portanto, muitos dos nossos problemas sociais hoje, depressão, ansiedade, burnout, tantos outros, irmãos, são fruto de escolhas ruins. São fruto de nós invertermos as nossas prioridades. E temos, então, nos disposto a refletir, a pregar uma série que nos traga respostas urgentes a um tempo onde estamos com uma vida desordenada. Nessa manhã, eu mudei o título da mensagem, né? Embora muito parecido com aquilo que coloquei no grupo, mas no finalzinho do dia ontem eu falei, acho que eu vou mudar aqui. O título do nosso sermão é Trocando a Cruz pelo Espelho. Trocando a cruz pelo espelho, um falso evangelho que sacia os deuses da nossa cultura. Trocando a cruz pelo espelho, um falso evangelho que sacia os deuses de nossa cultura. Nós vamos ler no evangelho, na carta de 2 Timóteo, eu queria que você abrisse juntamente comigo, segunda carta de Paulo a Timóteo, e nós leremos do verso 1 ao verso 5. Nós vimos, irmãos, nos sermões anteriores, tanto como viver na agenda de Deus e não na agenda dos homens, vimos que muitas vezes os nossos problemas se dão por estruturarmos a nossa vida na agenda daquilo que é importante para a sociedade, não sendo influenciados por uma agenda superior, ou por o que chamamos aqui de tempo superior, o tempo de Deus, que tem outro ritmo, que tem outros princípios, que tem outras prioridades, que nos faz ver sobre efeitos eternos e não somente o aqui e agora. Na semana passada, pregando em Romanos, capítulo 1, nós vimos sobre os deuses da nossa geração. Nós vimos que há uma nova trindade pagã contemporânea: consumo, autonomia e performance. E muitas vezes nós estamos servindo a esses falsos deuses, embora novos deuses, ou pelo menos novas roupagens de velhos deuses, nós estamos, como sempre, com o nosso velho e corrupto coração obstinado a idolatrar se nós não colocarmos Deus no lugar certo. E nessa manhã, irmãos, nós veremos então sobre falsas mensagens, o falso evangelho, uma falsa teologia que tem satisfeito esses deuses e não os denunciado. Nós denunciaremos aqui, veremos como é perniciosa a chamada teologia coach, que hoje se alastra nos púlpitos de nossas igrejas. Não só na realidade brasileira, mas numa realidade também americana, europeia e todo mundo. Porque é uma mensagem que de fato satisfaz os anseios dessa geração. Nós veremos como isso é pernicioso e como muitas vezes, mesmo que nós rejeitemos essa mensagem, não preguemos essa mensagem, às vezes com as nossas vidas e com as nossas atitudes, nós estamos buscando o que essa mensagem propõe. Quantas vezes não pregamos a teologia do coach, mas oramos a teologia do coach? Quantas vezes anunciamos a teologia coach, mas vivemos no dia a dia, sendo norteados pelos mesmos princípios que ela pregou? Por isso, irmãos, nós precisamos nos voltar à Escritura e à denúncia do apóstolo Paulo aqui em sua carta a Timóteo. Nós sabemos que essa carta é uma carta muito preciosa, visto que Paulo está escrevendo sua última carta. É uma carta de despedida. Paulo está aqui passando o bastão para o seu filho na fé, Timóteo. Nós percebemos, pelo contexto interno dessa carta, que Timóteo provavelmente estava um pouco desanimado, ou pelo menos tinha receios de alguma coisa que estava acontecendo ali em seu contexto. Timóteo, nessa ocasião, um pastor da grande igreja de Éfeso. Ele é encorajado por
Paulo o tempo todo. E olha que interessante, alguém que está preso, que tem consciência, porque diz nessa carta aqui que combateu um bom combate, que está terminando a carreira, tem consciência de que vai morrer, está encorajando alguém, não buscando encorajamento, mas encorajando seu filho na fé. E ele inicia essa carta dizendo: Timóteo, reavives o dom de Deus que é em ti, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Não é tempo para parar, Timóteo, porque os dias são maus. E quando nós chegamos aqui, nós vemos que Paulo nos mostra a atitude de Timóteo diante dos falsos mestres. Leamos juntamente, irmãos, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, nos diz assim: Contudes, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Santo Espírito que fale aos nossos corações. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra com temor e tremor, Pai. Nós temos nessa série sido exortados pelo Teu Santo Espírito, pela Tua palavra, a não vivermos nos moldes desse tempo, da nossa era, da nossa sociedade, do mundo, Pai. Mas vivermos pela transformação ou através da transformação de forma diferente por conta da transformação do Teu Evangelho em nossas mentes. Observando Romanos 1, nós percebemos que se assim não for, nós não respondemos de forma coerente ao Senhor em adoração. Se nós vivermos na forma do nosso tempo, nós não estamos te adorando, por isso nós clamamos por misericórdia. Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes nós somos consumistas. Nós estamos idolatrando a performance. Nós queremos liberdade, autonomia, não seguir o que a Tua palavra nos diz, mas fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, sendo donos da nossa própria história, Pai. Mas Tu nos chamaste não para sermos mais escravos do diabo, do mundo, de nós mesmos, mas do Senhor. Somos donos do Senhor. Somos servos do Senhor. Senhor, nos ensine. Fale os nossos corações poderosamente nessa manhã, mais uma vez, nos mostrando como esse falso evangelho, esse pseudo-evangelho que tem sido pregado em nossos púlpitos, podem também adentrar as nossas casas, podem encontrar lugar cativo em nossos corações, em nossas mentes, sem ao menos percebermos, Pai. Nos livra, Pai. Que nós possamos ser aqueles que não dão ouvidos àquilo que é palatável, agradável, mas que se dão, de fato, a verdadeira sabedoria, que escutam aquilo que o Senhor tem a falar. Fale os nossos corações nessa manhã, Pai. Edifica a Tua igreja em nome de Jesus. Irmãos, como título, nosso sermão tem como título Trocando a Cruz pelo Espelho. Esse título tem como inspiração uma frase do Verandus. Nos diz que nós estamos vivendo um evangelho não mais da cruz, mas do espelho, onde não mais há uma renúncia, um chamado à morte, a uma entrega voluntária ao Senhor, mas onde estamos servindo a nós mesmos, trocando a cruz pelo espelho, um falso evangelho que sacia os deuses de nossa cultura. O surgimento do que chamamos de teologia coach, ele não é um acidente ou uma aberração isolada, irmãos, mas é o produto direto de uma cultura marcada pela busca desenfreada por desempenho, por reconhecimento, por soluções rápidas para dores e frustrações. Esse movimento religioso contemporâneo nasce no cruzamento entre três coisas: a autoajuda secular, o neopentecostalismo mercadológico e o individualismo narcisista pós-moderno. A teologia coach, ela nos traz uma mensagem de autoajuda com princípios mercadológicos e individualistas narcisistas.
Historicamente, a teologia coach era um desdobramento, uma adaptação da antiga teologia da prosperidade, que nós conhecemos muito bem, como se fosse sua filha natural. Mas note suas diferenças. A teologia da prosperidade foi muito forte no final do século XX, no início do nosso século atual, século XXI. Era uma teologia onde Deus ainda estava presente, porque as pessoas eram chamadas a barganhar com Deus, e Deus de fato nunca foi o fim, mas o meio, uma ponte para que elas pudessem conquistar aquilo que desejavam. Mas através do seu grande sacrifício de dar o dízimo um pouquinho mais, ou das compras de indulgências contemporâneas, Deus ainda estava presente. Ele era necessário. Entretanto, a teologia coach, ela se mostra ainda pior. Porque não há Deus. Deus só está assistindo. Deus te criou para ter sucesso e Ele só está assistindo e só depende de você, da sua força, do seu mindset. Só precisa que você encontre os princípios corretos, se esforce, performe da maneira correta, com a mentalidade correta, e você vai ter sucesso. Afinal, é óbvio que Deus quer que você tenha sucesso, que você conquiste tudo aquilo que você deseja, ou seja, tudo aquilo que você quer ser. Irmãos, isso é ainda mais pernicioso. É um evangelho do espelho, onde as pessoas estão sendo colocadas como deuses. Um sociólogo americano chamado Christian Smith, em 2006, ele cunhou um termo que se aplica bem ao que nós vemos na teologia coach. Ele chama de deísmo moralista terapêutico. Deísmo moralista terapêutico. Nós já explicamos isso aqui, que o deísmo é uma cosmovisão onde Deus sim fez o mundo, mas Ele deu uma corda em um antigo relógio que agora funciona de forma automática, sem intervenção nenhuma de Deus, através de suas leis naturais. É um Deus distante, um Deus que não intervém, um Deus que não está na história, mas só observa, e é exatamente isso que nós vemos na teologia coach. Não precisa mais de Deus, não precisa mais barganhar com Ele. Você é capaz, você pode. É só mudar a mentalidade, é só se esforçar e encontrar os princípios corretos para o sucesso. E Deus, distante, está a assistir o seu sucesso. George Barna, um fundador do Barna Group, que é uma empresa de pesquisa de mercado, especializada no estudo de crenças religiosas e do comportamento dos americanos na interação entre fé e cultura, ele, após conduzir uma de suas pesquisas entre os evangélicos americanos, ele concluiu o seguinte, preste atenção: para um crescente número de americanos, Deus, caso pelo menos se acredite em uma divindade sobrenatural, existe para o prazer da humanidade. Ele reside no reino celestial exclusivamente para proveito e benefício nosso. Embora sejamos espertos demais para confessar isso em voz alta, vivemos pela noção de que o verdadeiro poder não é acessando olhando para cima, mas voltado para dentro de nós. Irmãos, essa não é uma realidade só dos americanos, mas é exatamente o que está acontecendo em nossas igrejas hoje. É exatamente o que vemos aqui no Brasil, no que temos chamado de teologia coach. Ela se alimenta de uma linguagem motivacional, das dinâmicas de palco e da estética do sucesso. Seu objetivo não é a conversão do pecador, mas a elevação da autoestima. Não busca glorificar a Deus, mas potencializar o nosso eu interior. Ela substitui elementos centrais do Evangelho, a cruz, o arrependimento, a santificação, a dependência de Deus, por elementos como empoderamento, performance, resultados e desbloqueio do seu potencial. É um evangelho sem sangue, sem juízo, sem renúncia e sem eternidade, irmãos. E por isso profundamente anticristão, herético. Como uma análise sociológica, nós podemos perceber que tem dois pontos ou dois motivos que fizeram essa teologia surgir, ou pseudo-teologia,
esse pseudo-evangelho surgir e ser de forma clara e perceptível, difundido em nosso país. Nós podemos, pela uma análise sociológica, trazer 2 motivos. Primeiro, o crescimento de ideias meritocráticas da visão neoliberal. Eu não estou aqui fazendo defesa de nenhum posicionamento ideológico. Mas é notório que, alguns anos atrás, nossa sociedade sequer sabia ou conhecia os princípios neoliberais, meritocráticos. Isso perceptivelmente cresceu na nossa sociedade. Hoje nós temos uma guerra política. Qual das 2 ideologias devem reger a nossa sociedade? Eu não estou aqui entrando nesse aspecto, mas o crescimento disso, e isso, de alguma forma, numa embalagem gospel, tem sido trazido para a nossa realidade de vida. E esses aspectos do neoliberalismo, esses aspectos meritocráticos têm sido trazidos para a igreja. Entretanto, o evangelho é distinto de qualquer ideologia, porque o evangelho fala de um favor imerecido, fala da nossa dependência de Deus, fala da nossa miséria. Um outro ponto, irmãos, foi o aumento significativo de síndromes psíquicas, e sobretudo pós-pandemia. Portanto, nós temos uma sociedade que entende que ela precisa ter mérito para conquistar as coisas, e parte disso é bom, não é ruim. Nós precisamos nos organizar de forma a premiar aquele que está fazendo as coisas da forma correta. Mas se existe um limite, isso não pode ser trazido para a vida com Deus, porque na vida com Deus não há mérito. E é um chamado a uma extrema dependência. Entretanto, essa mistura com uma necessidade de alívio mental, emocional, diante de tantas síndromes psíquicas, fez com que a teologia coach fosse exatamente a mensagem que a sociedade quer ouvir. O teólogo Van Hooser, ele alerta: a heresia moderna não é a negação de Deus, mas sua instrumentalização. E é isso exatamente o que temos visto, irmãos. Os palcos substituíram os púlpitos, os likes substituíram os améns, e os profetas de hoje são gurus do autoconhecimento, da autoestima e da realização pessoal. Nunca houve tantos livros de autoajuda com linguagem espiritual. A chamada teologia coach não é apenas um estilo de comunicação, mas uma cosmovisão distorcida, coloca o homem no centro, ignora o pecado, substitui a cruz pelo sucesso e transforma a pregação em uma palestra de incentivo. E o pior, ela ignora o fracasso. E caso isso ocorra, o indivíduo que não se esforçou bastante nunca é culpa do coach. Por isso, no momento que você fracassa, você não trocou o drive. Você que foi culpado, não é o coach que ensinou mal. Por isso é uma teologia violenta, onde as pessoas, quando se frustram, elas entram num nível ainda maior de depressão, porque a culpa é toda delas. Elas que não se esforçaram o suficiente, elas que não performaram de forma coerente, elas que não entenderam bem quais são os princípios do sucesso, não tiveram o mindset necessário. E por isso violenta muitas pessoas diante do fracasso, que, faz parte da vida. Faz parte da vida. Não tem uma honra mais no chorar, não tem que se aprender diante do fracasso, para que amanhã você seja melhor. E ela nem está preocupada com a sua mudança moral, ou quanto você pode responder em santidade diante de Deus. Ela só quer que você melhore a sua performance, a fim de você ter o sucesso desejado. Irmãos, nós estamos claramente em uma sociedade humanista, antropocêntrica, e essa teologia, ela tem sido aderida por muitos, porque ela de fato responde aos anseios dos falsos deuses de uma era humanista. E o apóstolo Paulo parece ler nosso tempo ao alertar. Ele diz: Timóteo, as pessoas não suportarão a sã doutrina, afinal a sã doutrina nos diz que nós somos miseráveis, que nós não somos bons.
Nós não somos capazes de sucesso ao padrão de Deus, talvez dos homens, e o que importa. Nós carecemos de arrependimento, nós carecemos de nos humilharmos e dependermos de Deus, e isso não tem espaço em nosso tempo, porque vivemos em uma sociedade humanista, narcisista, e essa teologia tem sido, como Paulo nos alerta aqui, coceira aos ouvidos, agradável. E por isso tem adentrado as nossas igrejas e destruído a fé de muitas pessoas. Irmãos, analisemos o texto. Paulo nos ajudará de forma considerável a perceber essas falsas doutrinas, mas também como combatê-las. O verso 1, no que nós lemos aqui, diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Conjuro-te. Essa expressão, ela tem um peso judicial. Paulo está aqui exigindo um testemunho sob juramento. E não é um conselho aqui. Ele não está aconselhando Timóteo, mas é uma ordem solene diante de um justo juiz. Conjuro-te é uma ordem judicial. Se apresente como testemunha. Quando você recebe uma ordem judicial para ser uma testemunha, você não tem opção de falar, eu não quero ser. Se for o juiz que te chamou, você precisa se apresentar lá como testemunha, e é isso que Paulo está aqui dizendo a Timóteo. É esse recurso de linguagem que ele está trazendo para o que ele vai expor a Timóteo no decorrer desse trecho das Escrituras. Timóteo, te chamo como uma testemunha diante de um justo juiz, justo esse juiz, Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. A menção do juízo final e a manifestação do reino aponta para uma pregação com peso escatológico. Todo pregador genuíno precisa lembrar que o que diz hoje ecoará na eternidade. A falsa teologia coach, ela é centrada no aqui e agora, como nossa cultura propõe. Portanto, sua salvação é o sucesso, não o livramento de uma condenação. Esse otimismo cego deles ignora o juízo, promove um evangelho sem temor, sem santidade, sem verdade, mas eles também estarão diante do justo juiz. E todas as suas palavras pregadas hoje ecoam na eternidade. Por isso, irmãos, nós às vezes, principalmente nós ministros que aqui estamos no púlpito, muitas vezes esquecemos que cada uma dessas palavras que estamos a dizer, nós prestaremos contas diante do justo juiz. Paulo está a dizer, conjuro-te, Timóteo, se apresente como testemunha diante do justo juiz, aquele que há de se manifestar com o seu reino no último dia. E aqui já lembra a Timóteo a seriedade de seu ministério. E é também um grande alerta a esses falsos pregadores, porque eles também se apresentarão diante de Deus e prestarão contas diante de Deus daquilo que eles têm pregado. Nós lemos aqui na nossa liturgia segunda carta de Pedro, nos mostrando claramente o juízo e o julgamento que será dado àqueles que pregam uma falsa doutrina. Talvez você veja alguns deles hoje e diga, mas está indo tudo bem com eles. Verdade. Eu lembro que Kennedy e eu fomos em um show, né, qual foi o show mesmo? Você estava também? Da Oficina G3. Oficina G3 do Resgate. Estava vazio, né? Vazio, deu até uma... Caramba, estava muito cheio, não. Chevrolet Hall. E aí nós saímos, pegamos um Uber, estava indo embora com o Kennedy, a gente foi de Uber, e o cara do Uber falou assim, que show que está tendo aí? Você lembra disso? Que show que está tendo aí? Aí a gente falou, da Oficina G3. Não está muito cheio, não. Não encheu muito, não. O cara falou, semana passada estava o pastor, coach. Estava extremamente lotado isso aqui, cara. Uber falando para a gente, você lembra disso? Não tinha lugar para parar. Muita gente, muita gente. Eles estão com a poupança, irmão, cheia. Está indo tudo bem.
As pessoas o aplaudem, eles têm milhares de likes, muitos views, muitos seguidores, fama, sucesso, dinheiro, status. As pessoas se dobram diante deles, mas saibam, eles prestarão conta diante de Deus, o justo juiz, e o juízo não será pequeno para aqueles que distorceram a palavra de Deus a fim de ter sucesso. Verso 2 nos diz: Timóteo, você, entretanto, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. A ordem é clara, prega a palavra. Qual é o antídoto a um falso evangelho, a uma falsa doutrina que tem se alastrado em nosso meio e que tem distorcido o evangelho e que tem levado cativo muitos ignorantes? O antídoto é: pregue a palavra. Prega a palavra. Não pregue opiniões, Timóteo. Não dê dicas, nem frases de efeito. Pregue o texto com coragem e paciência. Buscamos muitas vezes relevância, irmãos, mas o que Deus quer é fidelidade. Em nosso meio pastoral, o que mais se fala sobre isso, sobre sermos uma igreja relevante, mas ultimamente eu tenho pensado, Deus não quer que a gente se preocupe muito com a relevância. Deus quer que nós sejamos fiéis. Se assim formos, relevantes seremos. A relevância é secundária. A relevância é uma consequência da fidelidade. Mas quantas vezes, querendo ser relevante, nós começamos então a negociar a verdade, a fim de termos seguidores. A igreja não está tão cheia como poderia estar. Será que se eu mudar um pouquinho aqui a mensagem? Será que se eu passar por cima aqui e não falar do pecado de forma tão dura? Porque como é que vai ser? Aquele irmão maior dizimista aqui, ele está enfrentando exatamente esse pecado. Se eu contar aqui, se eu falar, eu perco ele. Deixa eu passar por cima. Pregue a palavra. Eu me lembro da Rebeca e do Guilherme. Rebeca me ligando e me contando que frequentou uma igreja nos Estados Unidos, que a igreja nos Estados Unidos, eles estavam pregando em Gálatas. Ela falou: Rafa, Gálatas fala do pecado de forma tão dura, tão séria, mas eu comecei a perceber que quando eles passavam pelo pecado, opa, era light, leve, por cima. E aí, opa, ouvido já treinado, né? Está estranho esse negócio. Ela falou: olha, encontramos uma outra igreja lá que não é exatamente como a gente esperava, mas que é fiel na palavra. Eu falei: vá para essa. Ainda que não tenha nenhum dos outros elementos que você gosta, vá para essa. O que nós precisamos é da palavra, irmãos. O que nós precisamos é priorizar a palavra. Pregue a palavra. Paulo apresenta um chamado à insistência, mesmo que o terreno pareça infértil. A ideia aqui não é de ser chato, inconveniente. De alguém que chega no trabalho e aí ele fala assim: irmãos, hoje nós não vamos trabalhar não, hein? Desliga o computador aí e abra comigo em 2 carta a Timóteo. Não é isso que ele está dizendo. Uma pessoa sem noção. Ele está dizendo que a palavra deve ser pregada apesar dele mesmo. Timóteo, lembremos do contexto da carta, está provavelmente desanimado. E ele está sendo encorajado por Paulo. Timóteo, mesmo desanimado, mesmo se arrastando, não deixe de cumprir sua principal tarefa. Pregue a palavra. E como carecemos disso, irmãos? Sexta-feira estávamos na reunião do conselho, Gedson, Gerson, e eu falei que ia ficar quieto, porque não ia falar nada lá. Não aguentei, não consigo. Não consigo. Cadê o Gedson? Não consigo. E aí, depois da pergunta do Pedro, eu falei para eles assim: qual é a principal atividade de um presbítero? E eles responderam bem, Mas porque hoje nós estamos exatamente nessa era da psicologização. Então, a tarefa do pastor se tornou a tarefa de um coach, ou de um psicólogo. Entretanto, eu já disse isso para vocês: o pastor precisa acolher sim, o pastor precisa chorar com os que choram, o pastor precisa colocar a pessoa que está sofrendo, né, encostada em seu ombro, chora junto aqui comigo, irmãos.
mas todas as vezes que ele for abrir a boca para aconselhar, para direcionar, ele precisa pregar a palavra e não sua opinião. Eu costumo dizer que há duas pregações, uma pública e uma particular. A pública é essa. Mas quando eu estiver com cada um de vocês, o que eu estou a fazer ali é somente pregar de forma particular. Quando você traz sua demanda, o meu papel, assim como dos presbíteros que serão ordenados hoje, é simplesmente lembrar o que as Escrituras nos dizem e direcionar as pessoas ao que a Escritura propõe. Pregue a palavra, esteja se arrastando, esteja bem, motivado ou não, Timóteo, entristecido ou não, pregue a palavra. O campo pareça fértil ou infértil, as pessoas te escutem ou não, as pessoas gostem ou não, as pessoas aplaudam ou te joguem pedra, pregue a palavra, corrija, repreenda, exorta. Corrigir, repreender, exortar. Os verbos aqui implicam confronto com o erro e chamado ao arrependimento. Isso é tudo que o Evangelho Coach evita. Ele substitui o confronto pela bajulação e o arrependimento pelo esforço da autoestima. Mas pregar a palavra é corrigir, é repreender, é exortar, é chamar ao arrependimento. Verso 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Paulo anuncia uma crise futura, irmãos, que ironicamente é o retrato do nosso tempo presente. Chegará um tempo, Timóteo, que eles não suportarão a sã doutrina, e eles ajuntarão mestres que falem coisas que sejam agradáveis aos ouvidos. Igual aquela coceirinha gostosa, né? Às vezes você nem está com a orelha suja aí, né? A orelha nem está suja. Mas aí você pega lá o cotonete só para sentir aquela coceirinha. Ai, que gostosinho, né? Ai, tá limpinho, não tem nada ali. Só para ficar sentindo aquela coceirinha. É isso, coisas que sejam agradáveis, coceira aos ouvidos. O verbo aqui, não suportarão, indica rejeição ativa da verdade. As pessoas não apenas ignoram, irmãos, mas elas se recusam a ouvir a doutrina que cura a alma, pois ela exige rendição. O coach moderno diz o que o coração deseja: você merece mais, você é incrível, acredite em si mesmo, você é o ponto fraco de Deus. Já a palavra de Deus diz: arrependa-se, negue-se a si mesmo, glorie-se no Senhor. A mensagem da teologia coach é pragmática e narcisista, onde você é apresentado como alguém bom, merecedor de todo sucesso, e anula uma das doutrinas fundamentais do cristianismo clássico, que é a doutrina da depravação total. Paulo aos Romanos capítulo 3 diz outra mensagem. Ele fala assim: quem é que faz o bem? Quem ama a Deus? Vocês correm velozes para o mal. Vocês são inúteis. É uma palavra difícil de ouvir. O texto está nos chamando de inúteis. Inúteis diante de Deus. Não soa bem, né, aos ouvidos? Deus está me chamando de inútil? É. Inclusive, em outro texto, ele diz que suas justiças são como trapos de imundícia. Sabe o que significa trapos de imundícia? Panos de menstruação. Serve para quê um pano de menstruação? Ser jogado no lixo, né? Nojento, né? Assim são as suas obras diante de Deus, se não tiver com o Santo Espírito. Seu senso de justiça. Mas esse é o antídoto para combatermos a falsa heresia. Pregue a palavra, porque essas pessoas não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina nos traz uma mensagem não antropocêntrica, mas teocêntrica. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de autorrealização. A mensagem do Evangelho é uma mensagem do reconhecimento de nossa miserabilidade e de como nós precisamos nos arrepender diante de Deus e como nós carecemos de Deus para sermos pessoas melhores, a fim de glorificá-lo. Sim, se fizermos isso, nós experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós viveremos uma vida sábia.
nós experimentaremos uma paz perene, nós teremos uma vida abundante, mas isso é consequência. E saiba, você só encontra a vida após a morte. Aquele que morrer, achará vida. Mas esse pseudo-evangelho não quer falar de morte. E eles, por não suportarem, cercar-se-ão de mestres para si, por isso eles arrastam multidões. Esse mesmo pastor coach, que encheu o Chevrolet Hall, ele bateu um recorde tendo os ingressos esgotados para um dos seus shows, palestras, sei lá como é que chama, ou cultos, como queiram chamar, em 40 segundos no Allianz Parque. Ele bateu o recorde. Nem os cantores aí do sertanejo universitário conseguiram isso. Um dos seus shows no Allianz Parque, em São Paulo, tiveram os ingressos esgotados em 40 segundos. Afinal, uma sociedade frustrada, com falta de sentido existencial, perdida, ela quer o seu ego massageado, e é isso que a teologia coach faz. É como coceira nos ouvidos, é agradável, entretanto o evangelho mata o nosso ego, mas a teologia coach quer massagear o ego. Massagem no ego é como coceira nos ouvidos. E nós estamos em uma sociedade, irmãos, que não sabe ouvir não. Uma sociedade que não sabe ser frustrada. Uma geração fraca, mimada. Chegar num culto, numa pregação e ouvir tudo de bom, que você é especial, que Deus te fez para o sucesso, que você é brilhante, só precisa reordenar um pouquinho as coisas aí, vai dar tudo certo. É tudo que as pessoas querem. Verso 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A progressão é clara, irmãos. Rejeita-se a verdade, adere-se ao engano, entrega-se à fantasia. Aquilo que era para ser morto, como eu disse, o ego, está sendo massageado. A morte para si é rejeitada e eles se entregam a fábulas. Esse termo carrega no grego a ideia de histórias inventadas. Entretenimento superficial com aparência de sabedoria, e é exatamente o que vemos hoje, um discurso bonito, confortável, palatável, mas onde não há cruz, renúncia, arrependimento. A fé é oferecida uma versão emocionalizada do pensamento positivo, onde Deus é um coadjuvante no roteiro da minha autorrealização. Ele está de camarote assistindo e torcendo, porque Ele te fez para o sucesso. Verso 5, para terminar, Paulo diz, tu porém, Timóteo. Esse termo é muito comum nessa carta. Diversas vezes, Paulo faz um contraste entre uma ação incorreta e como Timóteo deve agir. Ele sempre usa exatamente essa terminologia, tu porém, Timóteo, aqui marcando uma contraposição. Tu porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Sobriedade aqui, irmãos, é uma ideia de uma mente vigilante, sem se embriagar com o sucesso ou aprovação humana. Talvez você não vai ter tantos seguidores, talvez você não vai enriquecer com o ministério, talvez muitos vão te criticar e dizer, você é duro demais, não vão te aplaudir, mas seja sóbrio, não se deixe embebedar com a possibilidade de sucesso ou aprovação. Suporte as aflições. Mostra claramente que o ministério fiel não é confortável. A pregação verdadeira sempre encontrará resistência. Irmãos, até em nosso meio, reformado, não acha você que estamos livres disso? Muitas vezes, alguns dos princípios bíblicos, quando forem expostos, pessoas se levantarão, questionarão, às vezes farão motim dentro da igreja contra o pastor. Mas, Timóteo, suporte as aflições e cumpra o teu ministério. Por fim, Paulo apela a uma perseverança integral.
Um pastor não foi levantado para gerar entretenimento, irmãos, mas para ser sentinela da verdade. Terminando com uma frase de John Stott, ele diz: o pregador não é chamado para ser inovador, mas fiel. Ele não é inventor da mensagem, mas arauto. A palavra é a mensagem de Deus e nossa tarefa é anunciá-la, quer agrade, quer não. Aplicando o sermão dessa manhã, nós trouxemos aqui 3 pontos, a fim de aprendermos como resistir ao Evangelho Coach. Em primeiro lugar, fuja dos ensinos que alimentam os falsos deuses. Fuja dos ensinos que alimentam os falsos deuses. A teologia coach, ao invés de denunciar e nos ajudar a negar e arrancar os falsos deuses de nosso coração, antes ela os alimenta. Se a trindade pagã contemporânea, nas palavras de Brian Walsh e de Richard Midlow, do livro A Visão Transformadora, são consumo, autonomia e performance, é tudo que esse pseudo-evangelho propõe. Você precisa só de esforço, independente, livre, autônomo. E a sua performance vai te levar, então, a ter todas as coisas que você quer, e lá terá felicidade. Autonomia, performance, consumo. Ao invés de arrancar esses falsos deuses de nosso coração, estão alimentando esses falsos deuses. E para identificar uma mensagem que não é cristã, irmãos, é necessário conhecer a sã doutrina. Se esmerem em ler, meditar e, preste atenção, estudar as Escrituras. Quando você tem o conteúdo do Evangelho claro, saberá distinguir quando há uma distorção. Como a Rebeca percebeu. É como um músico. Quinta-feira nós estávamos aqui no Porto, aí o violão, estava com o violão meio desafinado, entreguei para o Sidney e falei, tenta afinar aí. Aí o Gerson brincou e falou, aí ele tocou, falei, caramba, tá ruim esse violão. E a gente tentava, o violão que está aqui atrás, tentava, né, Sidney? Estava legal. Aí o Gerson falou, para mim está tudo igual, tá ótimo, toca aí. Ou existem níveis de músicos que as pessoas dizem que têm ouvido absoluto, que às vezes um pequeno erro que ninguém percebe, você faz assim, ele sabe qual é a nota. Sol sustenido, como assim? Bati, nesse nível. Assim é a boa teologia, irmãos. Assim é um crente que tem uma boa doutrina. Quanto mais ele estuda, quanto mais ele se esmera, ele percebe, e nem sempre isso vai ser exposto de forma clara. Às vezes a gente está citando aí os grandes coaches que falam isso de forma clara. Mas em muitas igrejas por aí isso está entre linhas. O seu ego está sendo massageado entre linhas. O culto que nós fazemos é para te trazer prazer, experiências, não para sermos fiéis a Deus, entre linhas. Como resistir ao Evangelho Coach? Em primeiro lugar, fuja dos ensinos que alimentam os falsos deuses. Sejamos como os bereanos, irmãos. Atos, capítulo 17, verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se essas coisas eram assim. O próprio Paulo elogia os bereanos, porque quando ele pregava, os bereanos faziam assim, calma aí, deixa eu ver se Paulo está falando certo. Não confie no Rafa, não. Não confie nos presbíteros, no Gerson, no Gedson, não. Não confie em nós, confie na palavra de Deus. E se um dia, nesse púlpito aqui, começar a ser pregado qualquer coisa contra as Escrituras, nos corrija. Porque a palavra é autoridade acima de nós mesmos. Sejam como os bereanos. Estudem as Escrituras, observem. Conhecendo uma boa doutrina, você vai perceber quando alguma coisa destoa da verdade. Fuja desses ambientes, fuja desses pastores. Mas tem coisa aqui bacana, aproveitar, e aí, cuidado, irmãos. Não estou dizendo que não tem nada para reter, não tem nada bom, mas cuidado.
Será que você tem maturidade para lidar com isso? Ou você está se expondo, achando que tem maturidade, e de repente aquilo está entrando na sua vida e você nem está percebendo? Fuja dos ensinos que alimentam os falsos deuses. Em segundo lugar, substitua os falsos deuses de seu coração pelo Deus verdadeiro. Substitua os falsos deuses do seu coração pelo Deus verdadeiro. Tim Keller nos ensina, em seu livro Deuses Falsos, que um ídolo não pode apenas ser destruído. Porque se nós arrancarmos um ídolo dos nossos corações, nós colocaremos outro, porque o nosso coração foi feito para adorar. Só há uma forma de vencer a idolatria: substituir os falsos ídolos pelo Deus verdadeiro. Eu posso até conseguir romper com esse tempo, com a cultura vigente, com os anseios dessa geração, com o que esses falsos ídolos estão nos propondo. Eu posso até conseguir romper com tudo isso, mas eu colocarei outra coisa no lugar. Esse vazio no nosso coração é do tamanho de Deus. Nós precisamos colocar o Senhor verdadeiro. Ele precisa ter o centro de nossas vidas. Ele precisa ser o rei de nossas vidas. Denunciamos, irmãos, e tantas vezes citamos os nomes dos falsos mestres, mas nós queremos o sucesso profissional mais do que o sucesso espiritual. Portanto, quantas vezes nós denunciamos a teologia coach, mas a vivemos? Para e pensa o quanto você se esmera em crescer espiritualmente e quanto você se esmera em crescer profissionalmente. E aí você denuncia o fulano de tal. Você questiona as pessoas que vão nessas igrejas, mas você está desejando a mesma coisa. Não se prega a teologia coach, mas vive a teologia coach. Suas orações são só pelo seu sucesso, pela sua performance, pelo que você pode conquistar, pelo que você quer alcançar. Vive e ora a teologia coach. Nós não separamos o dia do Senhor para descanso. Nós chegamos aqui, mesmo ouvindo isso, domingo após domingo, e vamos trabalhar, porque nós não confiamos que Deus nos sustentará, que Deus nos dará, uma forma de nos organizarmos melhor na segunda-feira, porque acumulou alguma coisa que eu deixei de fazer no domingo. Nós acreditamos no nosso esforço, no nosso braço, rejeitamos qualquer ideia de fracasso, e até repreendemos em nome de Jesus. Está repreendido, em nome de Jesus eu vou ter sucesso. Perceba, irmãos, se nós não substituirmos esses falsos deuses pelo verdadeiro Deus, nós podemos até denunciar a teologia coach, mas iremos buscar a mesma coisa que essas pessoas estão pregando, ou que aqueles que estão ouvindo estão buscando. Qual a nossa diferença deles? Precisamos colocar Deus no lugar. Ele precisa, de fato, reinar e ser o centro de nossas vidas. Terceiro e último lugar, preguemos e nos aquietemos na palavra. O verdadeiro evangelho fala o quanto somos pecadores, o quanto precisamos nos arrepender e depender de Deus em fé, em confiança e chamado constante. Nós devemos conhecer a sã doutrina, pregá-la com fidelidade, ainda que não tenhamos aceitação, mas não só pregá-la, mas nos aquietarmos nela. Se o nosso Deus promete que sua presença é suficiente, vamos crer nisso. Se o nosso Deus nos dá limites, olha, trabalhe, e a gente não está aqui falando contra a produtividade não, irmãos. Trabalhe mesmo, duro, mas coloque limites. Tenha momento para descansar. Tenha momento para descansar. Tenha momento para ir na igreja. Separe o tempo com Deus. Tenha um tempo de qualidade com a sua família. Não dê o resto para os seus filhos. Não estamos pregando contra a produtividade, mas colocando cada coisa no seu devido lugar. O Evangelho é um espírito também de moderação, onde as coisas precisam estar no seu devido lugar. Portanto, nós precisamos pregar o verdadeiro Evangelho, mas também nos aquietarmos na sua palavra. Se o Senhor nos diz que tudo que precisamos é Ele mesmo, por que estamos correndo atrás de tantas coisas? Eu costumo dizer, irmãos, de forma prática, que a gente deve dar o nosso melhor, com os limites que nos façam não ir para os extremos, mas o resultado cabe a Deus. Se com o seu melhor você crescer, ascender profissionalmente, ganhar muito dinheiro, amém. Amém.
Salomão diz que há coisas boas quando a gente tem sucesso, que o que tem na vida é isso aí, curtir o que você conquistou. Não é pecaminoso. Mas se o resultado não vir, você deu o seu melhor? Amém também. Se eu quebrei, eu dei meu melhor? Amém também. Porque já há descanso para mim. Porque o que está aqui, vai ficar aqui. Traça e ferrugem vai corroer. O que mais importa eu tenho, a salvação. E que me faz acessar o próprio Deus, sua presença. Aquietemos, não só preguemos a palavra, mas aquietemos os nossos corações nas verdades do Evangelho. Termino, irmãos, com as palavras de Jeremias, que nos mostram exatamente o tempo que temos vivido. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ponde vós a margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andai por eles, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Jeremias, capítulo 6, verso 12 a 16. Eles estão gritando a nós, paz, paz. Não é tempo de paz. Que nós sejamos esses que se põem à margem do caminho, perguntam pelas veredas antigas, que sabem qual é o bom caminho e andam por ele. E aí sim, acharemos descanso para a nossa alma. Que o Senhor Jesus assim nos abençoe.